Gente, a ideia desse vídeo é analisar criticamente um debate entre dois filósofos que vem pautando uma discussão presente na esquerda sobre o mundo pós-coronavírus. De um lado, o esloveno Slavoj Žižek e de outro, o sul-coreano Byung-Chul Han. Žižek, ele fala sobre o mundo pós-coronavírus em que um potencial presente no tempo atual, um potencial para solidariedade e para preocupação com o comum, esse potencial é mobilizado. Então, ele fala de um mundo pós-coronavírus em que a gente poderia ter um comunismo reinventado. De outro lado, um ponto de vista muito distinto, o sul-coreano Han, ele vai falar sobre um mundo em que mecanismos presentes hoje no neoliberalismo, esses mecanismos são exacerbados. Ele se preocupa, em especial, com mecanismos de vigilância utilizados por países ocidentais e orientais também, mas que utilizam Big Data. O Han, ele olha com bastante cuidado para a experiência chinesa e de outros países asiáticos, em que essas experiências parecem mais bem-sucedidas do que as ocidentais no combate ao coronavírus. E a estratégia dos países asiáticos é justamente mobilizar os Big Data. Em Pequim, por exemplo, quando alguém sai do metrô, há uma câmera que é capaz de medir a temperatura do corpo da pessoa e mostrar casos suspeitos de contaminação por coronavírus. E aí, nesse caso, as pessoas que estavam no metrô, as pessoas que estavam nas proximidades, elas recebem uma mensagem via celular mostrando o percurso que a pessoa contaminada percorreu e a trajetória que a pessoa contaminada percorreu. E aí os outros não seguiriam o mesmo caminho, assim o risco de contaminação seria reduzido. É claro, a gente está, principalmente a China, a gente está falando sobre países, sobre experiências autoritárias, em que há pouca preocupação com direitos individuais, como o direito à privacidade, o direito à identidade. E, é claro, a gente precisa se preocupar muitíssimo com o que pode ser feito em termos de manipulação, inclusive na manipulação do funcionamento da democracia via Big Data. Então, Han tem uma perspectiva pessimista com relação ao futuro pós-corona, em que essas formas de controle, essas formas centralizadas de controle seriam ampliadas. Žižek, por seu turno, ele aposta em outro movimento. Ele aposta, como eu disse para vocês, na mobilização de um potencial para a solidariedade que estaria latente no nosso modo de vida, mas o coronavírus talvez seja capaz, essa experiência muito concreta com o coronavírus, talvez seja capaz de mobilizar esse potencial para a solidariedade. E Žižek chega a falar em um novo comunismo. Mas é esse o desafio, talvez, hoje. Né? O que Žižek quer dizer quando ele se refere ao novo comunismo? É muito curioso que, em um texto que ele publicou recentemente, o título do texto Vigiar, aumento da vigilância, uma coisa desse tipo, aí ele responde sim, por favor, como se fosse uma ideia não tão negativa, essa ampliação da vigilância. E o que é que ele diz? Olha, a gente pode ampliar a vigilância, talvez seja necessário no mundo pós-coronavírus, mas existem formas de solidariedade e de controle social que podem garantir a produtividade dessas outras formas de vigilância com as quais talvez precisamos lidar. Mas aí o que eu queria insistir é o que seria, então, esse comunismo reinventado sobre o qual Žižek fala. Ora, é bastante curioso que um filósofo que não tem nada de moderado como Žižek, quando ele se refere a esse comunismo reinventado, ele usa o exemplo do discurso da OMS, do diretor-geral da OMS, que fala em mobilizar governos, mobilizar cidadãos e mobilizar o mundo em torno de uma nova solidariedade pós-coronavírus. É muito curioso, porque para Žižek, esse discurso na esfera pública, em geral, o Žižek não considera algo produtivo. Ele acha que o discurso da esfera pública ele apenas reproduz esse modo individualista. Mas por que será que agora ele está chamando um discurso, digamos, do establishment, que pode parecer ser do establishment,
movimento como o discurso da OMS, para falar sobre uma mudança profunda na vida social. Ele não teme em falar sobre o novo comunismo. Então, vamos tentar entender o que Zizek quer dizer com isso, com o novo comunismo. Zizek vem de uma tradição de autores que são novos marxianos e que buscam associar a teoria marxiana com a psicanálise, ao menos desde Althusser a essa tentativa, né? E ele insiste que, veja, uma leitura cuidadosa de Marx, a gente vai ver que Marx ele não descreve como deveria ser uma sociedade comunista. É que a gente é colonizado por um marxismo vulgar. Então a gente imagina de pronto que Marx já dogmaticamente estabeleceu, olha, o modo de vida comunista deve ser dessa maneira ou daquela outra. E Marx, na verdade, não faz isso. O que ele busca fazer é mostrar contradições internas ao capitalismo, contradições essas que, quando exacerbadas, e o que Zizek vai dizer, o coronavírus, na verdade, ele tá exagerando o movimento já presente no capitalismo. E esse movimento ele pode gerar a transformação do capitalismo e abrir espaço para uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Marx não diz com clareza, é isso que eu queria insistir. Ele dá algumas dicas. Por exemplo, Marx chega a falar que em uma sociedade comunista as pessoas poderão pescar pela manhã, pastorear à tarde e fazer crítica literária à noite. E o próprio Zizek, ele diz, não temos um vocabulário para tratar desse outro modo de vida tão diferente do nosso. E é um modo de vida, eu quero insistir também nesse ponto, que não corresponde às experiências passadas que costuma se associar a experiências comunistas. É claro, a gente pode tentar compreender como aconteceu a Revolução de 17 na Rússia, tentar compreender o que aconteceu com Cuba, mas compreendê-las como experiências que falharam, se transformaram em saídas autoritárias muito diferentes daquilo que Marx propunha como destituição de uma lógica de indivíduo e destituição de uma lógica do controle do trabalho. Então, é como se Zizek ele vai dizer o seguinte, olha, essa vida, tal como a gente conhece, ela tem um elemento que é aquilo que a gente vê, a maneira pela qual a gente costuma resolver problemas, mas esse modo de vida, tal como a gente conhece, ele carrega latências. Então, tem um potencial que tem a ver com aquilo que a gente reprime, né? E um modo de vida estritamente individualista como o nosso, ele reprime um potencial de abertura para o comum, de abertura para uma vida mais solidária. Então, isso que está em potência, que pode vir a ser mobilizado para produzir essa transformação. E aí, gente, aí é curioso que, em um estranho ataque de sensatez e quase otimismo, porque isso é muito estranho, o leitor de Zizek sabe que isso é muito estranho para Zizek, ele parece enxergar que, no próprio discurso da OMS, a possibilidade dessa mobilização, desse potencial para uma vida mais solidária. E aí, gente, o que talvez esse debate nos ensine, né? Parece que, aliás, um ponto que eu queria insistir é, quando o Zizek trabalha essas questões, ele não está muito interessado em descrever um futuro que ele imagina. Ele sabe muito bem que quando ele diz há uma potência para o comunismo, ele está querendo fazer coisas com palavras. É o elemento performativo do discurso. Então, quando ele diz há uma potência para o comunismo, ele está querendo produzir aquilo que ele imagina no futuro. Isso é comum para autores de sua tradição, isso vem ao menos desde Althusser, essa ideia de uma intervenção interpretativa, de uma interpretação que é também produtora de uma realidade futura. Então, é nesse ponto que eu queria insistir. Ambos, tanto Zizek como o Han, ambos eles sabem que a gente vive um momento de disputa. Há duas possibilidades em jogo. E Zizek, em especial, quando ele interpreta o que está acontecendo agora, ele está pouco interessado em descrever o que ele pode imaginar, algum tipo de predição. Ele está muito mais interessado em produzir aquilo que ele imagina. Então, é claro, a gente torce para que esse mundo mais solidário
se um novo comunismo, de alguma outra maneira de solidariedade possa vir a ocorrer no futuro, mas a gente não pode subestimar a perspectiva um pouco mais pessimista do Han. De fato, a gente vive diante de um perigo de uma sociedade de controle ainda maior, e, na verdade, a gente percebe isso, por exemplo, vem acontecendo agora em nível federal. O governo fez uma parceria com empresas de telefonia para conseguir ter mais dados sobre o trânsito das pessoas em situação de quarentena, e a Prefeitura do Recife, né, também vem fazendo, usando estratégias de localização geográfica para identificar onde as pessoas estão. Quis dizer que diria sobre isso, mas vigilância, ora, essa ideia não é tão ruim, mas vamos tentar fazer isso com alguns cuidados, em especial de maneira preocupada com o controle social dessas formas de vigilância, né? Porque o controle social, quer dizer, a presença das pessoas em processos políticos, em processos de decisão política, ela é um grande mobilizador desse processo de constituição de uma possível vida mais solidária, que é o que realmente Zizek está interessado em pensar. Então, a gente tem, na verdade, estamos num momento de disputa. De um lado, uma ampliação de mecanismos que a gente já vê presentes na forma atual do neoliberalismo, como preferem os Foucaultianos, ou do capitalismo, como preferem os marxianos, ou a gente pode também estar presente diante de um processo de transformação social mais profunda. E, claro, esperamos que seja uma transformação mais assentada, mais voltada para um caminho da solidariedade. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu acho que durante a semana a gente vai fazer mais debates sobre questões ligadas ao Big Data e sobre possibilidades associadas a essa nova solidariedade. Então tá, um abração para todo mundo.